Olá, pessoal do terceiro módulo, né? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério, né? Estou aqui novamente com mais um conteúdo aqui para vocês e dessa vez já entrando mesmo, né? No material, no nosso conteúdo programático aí, falando um pouco então de gestão financeira, né? No caso, ciclo financeiro e ciclo contábil. Nós vamos aqui tentar já mostrar para vocês qual que é a diferença entre então o ciclo financeiro e o ciclo contábil, né? Qual que é então a diferença básica que distingue essas duas óticas, digamos assim, né? Esses dois entendimentos, que isso é muito importante para que a gente possa então seguir aí com o nosso conteúdo, ok? Então eu inicio aqui, pessoal, né, fazendo a distinção básica entre o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, o que isso significa? Então, nós temos ali, por exemplo, o regime contábil, né, que ele registra as operações no regime de competência, né? Então, o que significa isso? Vocês viram anteriormente que o regime de competência é você registrar as operações na data em que elas acontecem, no exercício que elas acontecem, na data que as operações são realizadas, né? Esse é o ciclo contábil, que então opera pelo regime de competência. E o ciclo financeiro, né? Ele é o registro da movimentação, né? Do dinheiro, né? Dos montantes. Então, o ciclo financeiro ele difere do ciclo operacional, né? Veja que nessa linha do tempo aí, por exemplo, você tem lá as compras, inicialmente, que foram ali realizadas. Esse é o registro contábil de competência. Só que o pagamento dessas contas ele vai se dar após esse período. Então, a movimentação financeira ela não vai ocorrer no momento da compra. Ela vai ocorrer quando vencer o prazo, por exemplo, da primeira prestação, da segunda prestação, da terceira prestação, depende de em quantas vezes você comprou, né? Obviamente, se você comprar e pagar à vista, o ciclo operacional ele vai coincidir com o ciclo financeiro, né? Da mesma forma, quando você vende os produtos, comercializa, né, o seu produto ou o seu serviço, se você vender à vista, em dinheiro ou em cheque, ou em depósito bancário, débito, o ciclo, né, contábil ele vai coincidir com o ciclo financeiro, né? Mas na maioria das vezes, né, você tem compras parceladas, você tem vendas parceladas, então o regime de competência ele não vai coincidir com o regime financeiro. Então você vai ter o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Deu para entender? Então o ciclo operacional, né, ele compreende tanto o ciclo contábil quanto o ciclo financeiro, ok? E o ciclo operacional, ele vai desde o momento que você comprou ali a mercadoria ou que você comprou uma matéria-prima para produção, né? E ele só vai se encerrar no momento que você receber as vendas, certo? A última prestação no caso. Então aí você está fechando, né, o ciclo operacional, né, da organização da empresa. E o ciclo financeiro, ele se inicia quando? Quando você inicia o pagamento das compras, né, até o recebimento das vendas. Então, nessa linha do tempo aí do ciclo financeiro, já podemos deduzir que o pagamento das compras não foi à vista, que ele foi o quê? A prazo. Então, no momento que houve a compra, né, a compra foi registrada no ciclo contábil, né, no regime de competência. Mas o efetivo pagamento só foi ali onde começa aquela linha ali do ciclo financeiro. Então, veja que o ciclo operacional ele é muito mais extenso que o ciclo financeiro, né? Que é quando você tem
o desembolso, né, de montante financeiro, do monetário, digamos assim. E aí, dentro desses ciclos, você tem também o quê? O seu prazo de estocagem, né? O que isso significa? Que quando você comprou a mercadoria, você já entrou com ela dentro da empresa. Então, até você vender e entregar esse produto, né, você tem ali um prazo de estocagem, que ele vai desde o regime de competência onde foi efetuada a compra, né, até quando essa mercadoria saiu ou esse produto foi industrializado e saiu da empresa. Ou seja, da compra até a venda. Esse é o prazo de estocagem, tá? Então, a diferença aí, né, é o prazo de recebimento. Ou seja, você comprou, ficou com o produto em estoque e vendeu, né? Mas a venda, ela sendo a prazo, você vai ter um prazo de recebimento. Então, aqui nós já estamos aí, né, dimensionando esses ciclos, tanto o operacional quanto financeiro, como o regime de competência e como o regime de caixa, né? Então vamos seguir aqui para vocês terem um entendimento completo desses ciclos. E aí, né, temos aí o prazo de pagamento. Então, você tem o ciclo operacional, o prazo de estocagem, o ciclo financeiro, o prazo de pagamento e o prazo de recebimento, né? Então, o prazo de pagamento e o prazo de recebimento, eles vão influenciar diretamente o que? No regime de caixa, né? É onde efetivamente a empresa vai ter que dispor, né, de um montante financeiro para quitar, né, as suas compras e da mesma forma receber as suas vendas, né? E no prazo de pagamento, você tem o boleto ali, você tem que pagar. Caso você não pague, você vai ter ali a incidência de juros, né, de correção monetária, multas e tudo mais. Da mesma forma, o prazo de recebimento, né? Se o seu cliente não pagar dentro do prazo, ele vai ter ali uma despesa extra, né? Um ônus por isso. Obviamente, né, existem aí muitas formas de você resolver isso. Vai depender do seu jogo de cintura e do nível que você tem de relacionamento com os clientes. Mas, levando em conta tudo o que acontece aí, geralmente, quando você estoura um prazo, você tem uma multa, você tem, né, um juros, você tem ali um encargo financeiro a mais, né? Tanto para o pagamento quanto para o recebimento. Mas vamos supor aqui, né, hipoteticamente, que você receba dentro do prazo, então você tem ali um prazo de pagamento e um prazo de recebimento, né? Então é mais ou menos essa a lógica do ciclo operacional, do ciclo contábil e do ciclo financeiro. E aqui então nós temos uma representação completa, né, desses ciclos. Aqui, olhando assim, nós podemos perceber o quê? Que o prazo de pagamento aqui, ele está até semelhante ao prazo de recebimento, né? Então, você vê que existe aí uma coerência entre o tempo que você leva para pagar e o tempo que você leva para receber, né? Então, o que acontece muitas vezes é o quê? Às vezes, a maioria das empresas tem um prazo curto de pagamento e um prazo longo de recebimento. E isso faz com que a empresa fique sem o quê? Sem o capital de giro, né? Ela fique sem o quê? Disponibilidade de caixa. Por quê? Porque ela compra e paga, aí ela vende, mas demora para receber. Então isso acontece muito nas empresas quando você não tem o entendimento desses ciclos e não consegue assim compatibilizar um com o outro. Então, apesar da empresa estar sempre vendendo, sempre faturando, a impressão que tem é que está sempre faltando dinheiro, né? Mas contabilmente ela está tendo lucro. Mas o que ela não tem é o quê? É disponibilidade financeira para bancar as suas operações, né? Então aí a gente tem maneiras, né, fórmulas simples, como vocês podem ver aí, que elas te dão o quê? Como ocorre esse ciclo financeiro, né? Através dos prazos médios. Então você tem um prazo médio de pagamento,
um prazo médio de estocagem e um prazo médio de recebimento, né? De modo que o ciclo financeiro ele é igual ao quê? Ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento, né? Então, esse é o ciclo financeiro. Pode-se também fazer da seguinte forma: o ciclo financeiro é igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimentos menos o prazo médio de pagamentos. Aí você tem o quê? O ciclo financeiro, né? Como isso ocorre. E como a gente faz para calcular isso, então? Né? Vamos ver aqui na fórmula como que a gente faz. Não são fórmulas complicadas, né, pessoal? É bem simples até. Mas o que ocorre? É preciso que você saiba como classificar as contas, né? Por isso que inicialmente eu dei aí alguns exercícios para que a gente rememorizasse, relembrasse, né, qual a disposição das contas no balanço patrimonial e como a gente vai fazer para elencar essas contas da maneira correta e extrair então do balanço, né, as variáveis para montar as fórmulas, ok? Então você vê lá que você tem o prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamentos, prazo médio de recolhimento de obrigações fiscais e o prazo médio pagamento de despesas operacionais, né? Então, é assim, não é algo muito difícil. Você vai trabalhar com as contas de estoque, né, sobre o custo dos produtos vendidos multiplicado por 360, né? Depois você tem, no prazo médio de recebimentos, duplicatas a receber sobre vendas dividido por vendas multiplicado por 360. Prazo médio de pagamento, tem a conta fornecedores, né, barra compras, dividindo compras, multiplicando depois por 360. Depois você tem o prazo médio de recolhimento de obrigações fiscais. Então você tem lá impostos a recolher sobre impostos sobre vendas multiplicado por 360. E você tem também o prazo médio de pagamentos de despesas operacionais. Então você tem contas a pagar, né, dividido por despesas operacionais multiplicado por 360. Quando você não tem o valor das compras, né, quando não é conhecido, nós temos a fórmula para você calcular, né, o custo da mercadoria vendida, o chamado CMV. Então, o compras é igual ao CMV mais estoque inicial menos estoque final. Aí você tem o volume de compras, né? Então vejam que são fórmulas simples, são contas aí básicas da matemática, que permite que você crie um diagnóstico, né? Crie um diagnóstico, vamos deixar assim que eu engasguei aqui, desses prazos médios. E aí você passa a entender melhor como que isso afeta o ciclo financeiro das operações, né? Como que o caixa é impactado na empresa através desses prazos. Aqui você tem, né, as contas operacionais do balanço a partir dos prazos médios. Então você pode estimar aí mais ou menos, né, o quanto você vai ter de estoques, de duplicatas, fornecedores, contas a pagar e impostos a recolher, apenas invertendo, né, algumas das variáveis que a gente viu na fórmula, né? Mas geralmente você tem esses dados e você faz o inverso para calcular os prazos médios, né? Uma vez que você, através do seu controle contábil, tem lá todos esses dados. Então, o mais assim significante, né, é você calcular os seus prazos, né? Que isso pode às vezes mudar, né, de tempos em tempos, né? Se você altera a sua forma de recebimento e passa a dar mais prazo para o seu cliente, você altera o quê? O seu prazo médio de recebimento, né? Da mesma forma, se o seu fornecedor chega para você e passa a te dar um prazo maior para você pagar suas compras, você altera o quê? O seu prazo médio de pagamentos, tá? Então, em cima desse diagnóstico, você vai poder tomar medidas ali
né, estratégicas para melhorar, né, o prazo médio de estocagem, tentar negociar com seus fornecedores para ter um prazo maior para pagar, né, e assim por diante, né? O ideal é o quê? É que você tenha sempre uma movimentação compatível com a sua necessidade de capital de giro. Nós vamos ver como é que a gente calcula isso ao longo da disciplina aí, né? Mas inicialmente eu queria mostrar para vocês é isso, a diferença entre o ciclo contábil e o ciclo financeiro, né? Então, ciclo operacional e ciclo financeiro, tá bom? Depois eu vou exemplificar e mostrar para vocês, através de uma planilha didática, como que isso altera todo o regime de caixa de uma empresa. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até breve, pessoal.